Olá, pessoal. Muito prazer falar para vocês por aqui. Eu sou o Guilherme Tavares, sou um dos sócios da Unome Produção e Comunicação, uma agência de conteúdo para a criatividade e para eventos culturais, que se fundou em 2011 em Brasília. Então a gente está com mais de uma década, né, se apresentando para o mercado cultural e criativo da cidade. E hoje a gente veio aqui falar, a gente somos eu e a Amanda Bittar, que é a minha sócia, minha parceira em tudo que fazemos na vida, e nós viemos falar dos assuntos que a gente mais ama, que é comunicação e produção de eventos, como as duas coisas se juntam. O primeiro módulo, mais conceitual, vai ser ministrado por mim, e a segunda parte ministrada pela Amanda, onde ela vai descrever melhor os produtos de comunicação, para que eles servem e para onde eles estão apontando hoje em dia, né? Na verdade, porque o objetivo desse curso é formar pessoas que são da produção cultural para que essas pessoas aprendam a pagar pelos serviços, a contratá-los. A gente se deparou muito ao longo de uma década de carreira com muitos produtores que não sabiam muito bem com o que estavam lidando em termos de comunicação, e tendo a comunicação se transformado de forma abrupta na última década, eu acho que se torna cada vez mais crucial que a gente olhe para essas estratégias com muito apreço, né? Então é por isso que a gente desenvolveu esses dois módulos de atividades, e eu espero que elas sejam muito úteis para vocês. Falando primeiro um pouco da Unome, é bacana explorarmos um pouco esse assunto, porque muitas das pessoas que escolhem o caminho da produção cultural, de eventos, da criatividade, de forma geral, vêm da comunicação, que nem nós. Eu e a Amanda somos da primeira turma da comunicação organizacional da UNB. É uma especialização que era nova à época, que ainda se faz importante, né? Muito importante, na verdade, para as ASCONs aí de empresas e de instituições públicas, por que não, instituições da sociedade civil. Eu acho que hoje qualquer CNPJ precisa de uma comunicação muito bem estruturada, e esse curso vem para atender essa demanda. E fazendo isso, a gente foi muito transversal desde sempre, né? Não é uma formação que te joga no jornalismo ou na publicidade, e sim em técnicas de todas essas áreas, para depois você construir o todo, né? O que a gente chama de comunicação integrada, ou o que o mercado está chamando agora de campanhas 360, ações 360, que nada mais são do que um overview em tudo que é possível, toda e qualquer janela possível de comunicação, onde aquela marca, aquele produto possa ser difundido. A Unome começou como uma assessoria de imprensa mesmo, para veículos tradicionais de mídia espontânea, e atendeu muito bem esse mercado durante todos esses anos, e ainda atende clientes da assessoria de imprensa, mas é legal observar o caminho que ela fez até chegar no que é hoje uma agência de conteúdo, né? A gente cresceu junto com o Facebook, começamos no Orkut, a gerir mídias sociais dentro do Orkut, inclusive. E nesses últimos anos a gente pode dizer com muita alegria que nós trabalhamos com os maiores eventos da cidade, todos, de clientes muito endinheirados do mercado privado, até grandes experiências de produtores e iniciativas que recorrem a fomento público. Então, esse olhar de passar por todo o mercado do entretenimento a gente pôde experienciar. E desde 2016, a nossa agência inquieta, sempre acompanhando as tendências do mercado da cidade, passou a produzir também. A gente produzia pequenos eventos e a gente começou a produzir grandes eventos, principalmente a partir do Favela Sounds, que é o Festival Internacional de Cultura de Periferia, que reúne estéticas periféricas de todo o país aqui na capital Brasília, num evento gratuito que dura uma semana e que é apresentado em sua fase final ali na Esplanada dos Ministérios. Quem não conhece, super recomendo, claro, sou suspeito para falar,
Mas é isso. Assim, nessas trocas entre produção e comunicação, a gente desenvolveu muito conhecimento. E hoje em dia, naturalmente, a gente vem produzindo novos conhecimentos a partir disso. Então, hoje posso dizer que estou fazendo um mestrado em economia, focado em economia criativa, para entender um pouco melhor os processos de gestão pública ou não do nosso mercado, do nosso setor. Eu vou, e a Amanda também, vai apresentar por slides. Depois a gente pode deixar um link na descrição do vídeo com os slides para download e tudo mais. Mas é isso, vou compartilhar a tela. É bem importante falar, primeiramente, e agradecer ao mecanismo, né, ao Aldir Blanc. Essa oficina ela está sendo ministrada graças ao apoio da Aldir Blanc, que é uma lei emergencial que foi criada ali em 2020 ainda, e que ressoou muito em 2021, como é o nosso caso, para apoiar o nosso setor, que estava muito abalado, né, pela pandemia. A gente não tinha recursos vindo de área nenhuma. E é muito legal que a gente possa ministrar essa oficina de maneira pública aqui. Ela, de forma parecida, já foi ministrada algumas outras vezes aqui em Brasília. Perdão. Ela foi ministrada algumas vezes já em Brasília. A gente vem sempre aprimorando essa oficina, como pode, porque a comunicação também é algo muito fluido, dinâmico, né? A cada dia a gente vê uma coisa nova. Então, espero que vocês estejam me vendo e vendo essa tela onde a gente vai conversar, e eu espero que todos esses ensinamentos sejam muito proveitosos para todos vocês. Como comunicar os seus projetos culturais? Essa pergunta é tema para mim e para Amanda e para o Nome Comunicação desde sempre. É legal dizer que a gente, ao se graduar nisso, já escreveu manuais, né, sobre o lugar da comunicação dentro da produção cultural. É interessante balizar isso, que eu sempre vim pensando os eventos com fomento público, com mecanismos de difusão, de existência mesmo, que são proporcionados pelo Estado, e a Amanda sempre buscando o entendimento disso no mercado privado. Isso era o que a gente fazia na época, hoje em dia ambos fazemos de tudo isso, mas é legal ter em mente que esse curso vai para pessoas que são produtores culturais, em primeira mão, ou que são interessados na área de produção cultural, áreas afins, e que querem entender como comunicar esses projetos. Guilherme, é possível levar isso para outras realidades? Sim, sobretudo as criativas. Mas eu vou dar exemplos e tratar de exemplos do mercado cultural mesmo. Então, bora para as nossas experiências. A era das experiências, aqui é onde estamos. A comunicação está a serviço de uma proposta macro de experiência, onde o usuário é plenamente envolvido com o tema. Eu acho que, para começar esse curso, um assunto que é muito ligado aos eventos, a experiência do usuário, que é algo que vem sendo embutido em grandes eventos cada vez mais, a figura desse profissional, né? Recentemente, nós atuamos no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, onde existia uma coordenação exclusiva para isso, da Thalita Ribeiro, uma grande parceira. Ela vinha pensando como o usuário ia entender esse evento. No caso, ele era virtual. Então, qual a experiência de tráfego dele dentro do nosso site? Como ele vai ser reendereçado do nosso site para outro lugar? O que visualmente é UX design que se chama, design de experiências, porque
o que se pensa é um desenho mesmo. A parte do design aí vem como um desenho estrutural do que quer se provocar em termos de experiência. Essa função pode ser levada para o ambiente presencial? Eu acredito que deva. Se a gente olhar para o mercado de Brasília e olhar para as grandes equipes e produtoras, principalmente do mercado privado, você percebe que não basta mais ter um arquiteto ali olhando para tudo. Além de ter um tema, que a gente chama na comunicação de core, né? Essa base para tudo que se quer fazer, essas equipes têm um torno cenográfico todo, às vezes até um galpão para criação e barateamento de custos das ativações deles. Tudo isso em busca de uma experiência, um lugar que seja mais do que uma venda, no caso de quem vende, ou um lugar que seja mais do que um show somente, no caso de um festival. Eu gosto muito de falar de festivais porque a gente se especializou neles. Então, festivais são meio que a nossa vida. E a gente, enfim, convive muito com esse ambiente, vive muito nele, troca muito nele. Então, eu vou falar muitas coisas sobre festivais especificamente aqui. E os festivais foram a ponta de lança dessa estratégia de oferecer uma experiência, né? Às vezes a experiência começa no aeroporto, por exemplo. Em grandes festivais na Europa, o festival já é sinalizado quando você está dentro do avião, basicamente. Você sai do avião e já vê, já entra no clima. É como quem desce no Carnaval de Salvador. Querendo ou não, o aeroporto vai estar naquele clima já. E proporcionar essa experiência é ter um atendimento, é ter cuidados e tudo mais. E qual é o lugar da comunicação nisso tudo? Para mim é todo lugar. Eu acho que até porque o gestor da comunicação é quem dá o tom do design das coisas, né? E no desenho dessas experiências há uma necessidade premente em sinalizar um evento, em sinalizar, eu digo, colocar banners, colocar, sei lá, a gente fez uma ação uma vez no aeroporto, para continuar no aeroporto, junto ao Na Praia. E era uma praia criada pela agência Groove, era uma praia mesmo, uma prainha. Atualmente eu até consta uma praia, tem uma prainha lá no aeroporto de uma outra marca, mas na época Na Praia estava sendo difundida e todo mundo que chegava em Brasília já via aquela pequena praia ali, ficava muito curioso, porque Brasília sempre tem essa brincadeira de não ter mar e tudo mais. Então isso é uma provocação de experiência onde a comunicação se envolve plenamente, desde a ideia até a execução. E por que que você, produtor cultural, tem que pensar em comunicação? Eu acho que é simples essa pergunta, mas ela é complexíssima, né? Primeiro, porque é de onde você vai tirar visibilidade, seja para vender um ingresso, seja para tornar sua marca algo efetivo, grande, potente. Mas pensar comunicação não só é necessário, como quem não está fazendo isso ainda, eu acredito que nem está no mercado. Investir em comunicação é uma decisão que vai de R$ 0 a infinitos reais. O quanto se pode investir dentro de uma mesma coisa, a partir de um mesmo objeto de pesquisa, de estudo, é algo que cabe ao produtor, ao criador, e que cabe mais do que tudo ao orçamento, né? O orçamento que você tem à disposição. Mas por que você tem que destinar desde sempre uma graninha ali para a comunicação? Não importa qual seja a sua seu montante total. Para difundir mesmo, para trazer gente para ver, para pensar estrategicamente e para forçar um exercício de estratégia. Porque muita gente faz um trabalho, cria uma obra, inventa uma moda, simplesmente porque quer, porque ama, porque é ali a forma como se expressa. Mas é muito bacana que desde o início do processo criativo a gente traga inputs para ele. Eu estou falando de criatividade nas artes, de forma geral. É muito importante que a gente tenha
a consciência de quanto e de como a gente quer ser projetado, sabe? O que que isso que eu estou fazendo, como isso que eu estou fazendo está aparecendo para o público? Eu estou dando vazão da forma correta dentro das minhas redes sociais? A mídia me reconhece, me valoriza? Tenho contato com jornalistas? Sabe? São perguntas que acho que valem muito a pena começarem a ser feitas no início dos processos criativos. E aí a gente pensa uma trilha do entendimento da comunicação integrada. Antes eu vou falar um pouco da comunicação integrada, né? Eu acho que eu já falei na minha apresentação do marketing 360, das ações 360, e comunicação integrada é uma definição para você que quer olhar a comunicação como um todo, a integração dela. Por quê? A força de divulgação na independência faz o todo, necessariamente. Então, a primeira dica que eu daria aqui é não olhem para a comunicação de uma forma isolada. Comunicação é um composto de ações que podem ser, inclusive, individuais, do próprio produtor, e que muitos fazem isso de maneira brilhante, porque não tem recurso mesmo para recorrer a uma agência, muitas vezes é caro e tudo mais, mas a comunicação integrada é um pensamento. Para começar, é preciso entender que ela é passível de ter uma gestão, e aí é uma gestão preferencialmente de comunicação, e que o composto, esses braços, é que vão te gerar um resultado final muito satisfatório. Então, passa pela construção da identidade visual e da marca, passa sim, porque você não vai querer fazer uma coisa super modernosa com uma logo super antiquada. Sua logo é sua cara. Isso vai ser melhor falado daqui a pouco. Não vou entrar em nenhuma área específica por enquanto, mas sim da importância de cada lugar, de se olhar com muito carinho para cada lugar desse, sabe? Quem está cuidando da minha imagem enquanto RP hoje? Quem está ali cutucando outras páginas, outros perfis para mostrar a minha existência, criando possíveis collabs dentro da web, sabe? Criando programas para mim, pensando em mim de uma forma audiovisual, que é o presente, né? Eu não vou nem dizer que é o futuro, que é o presente. E a comunicação integrada é isso, uma linha de pesquisa, principalmente, da comunicação, onde se quer entender onde há harmonia entre esse todo, né? entre essas partes que garantem o todo, que é o sucesso em termos de exposição e de visibilidade. E aí essa trilha é para você, produtor cultural, ter em mente como você vai difundir seus projetos. A grande realidade é que várias pessoas não têm recursos, uma pequena festinha, um pequeno espetáculo ou uma primeira exibição de filme ou numa galeria, enfim. É sempre na raça, né? Eu tenho certeza que você que está me vendo ou já trabalhou muito na raça ou ainda trabalha muito na raça. E de forma dobrada para que os seus objetivos sejam atingidos. Então, a minha proposta aqui é você otimizar todas as inquietudes que você tem em relação a fazer a comunicação do seu evento e tudo mais. Primeiro, o que é o seu evento? Básico, básico. Se pergunte isso sempre, sabe? O que ele é? A gente faz em Favela Salos, eu expliquei para vocês um pouco do que ele é. Mas ele já foi tanta coisa na minha cabeça, sabe? É muito legal você ter em definitivo, em 2, 3 linhas, o que é isso que você faz. Porque isso vai dar um tom para toda a sua campanha, para suas próximas campanhas, vai te colocar num lugar até mais interessante para captar recursos, sabe? Eu sei que esse não é o tema de hoje, pode vir a ser um tema no futuro, mas é muito bacana ter isso em mente. Quem você é? O que é esse evento? Segundo, básico, para quem você está falando?
É fundamental você entender depois de quem é o seu público. E muitas vezes, parece básico, né? Mas muitas vezes as pessoas não sabem quem é o público, fica atirando em termos de comunicação para todos os lados. Por exemplo, não adianta hoje eu inventar de fazer um evento de Facebook para uma galera da geração Z, sabe? Pessoas de 20 anos, 18 anos. Porque essas pessoas não estão lá. Então a gente vai pensar em ações no Instagram, no TikTok, no Twitter, tudo menos um evento no Facebook. Agora, se eu estou fazendo um bailão da terceira idade, onde a gente sabe que a maioria das pessoas idosas gosta muito, né, do Facebook e tudo mais, vou para lá, é claro. Ou então vou para o Zap, né, que é sim uma rede social e talvez seja uma das mais efetivas, as estratégias mais difíceis de construir. Para quem está falando? Depois desse para quem, você vai tentar entender quais são as redes que podem amplificar o seu conteúdo. É muito mais intuitivo do que parece. Quais redes? Redes, a gente vai falar um pouco melhor do que a rede, né? Gilberto Gil diz que a rede é para deitar. A gente está falando de várias redes aqui, sociais, redes de trabalho, enfim, de colaboração, de divulgação. Rede é fundamental para qualquer trabalho pós-moderno, né? Perdão, vou acender a luz aqui. Já estava escurecendo. Quais redes vão amplificar o meu conteúdo? Será se você, por exemplo, faz uma festa de música eletrônica, o melhor lugar para você estar é o Correio Brasiliense, é o Jornal de Brasília, é um jornal impresso, vamos falar assim, ou é numa rede social que divulgue eventos de música eletrônica, ou é entregando alguns ingressos para alguns influenciadores para que eles possam difundir o seu evento. Falando de algo muito básico, né? Mas a gente pode aprofundar aí, por exemplo, fazendo uma corrida de caminhões. Existe uma mídia especializada em torno disso. O Favela Sounds, por exemplo, trata de rap. Tem pelo menos 30 veículos com os quais a gente dialoga e que difundem a gente muito bem, que são voltados para o rap. E um festival de música erudita não vai estar lá. Então, vamos falar daqui a pouco de uma mailing, da construção de uma mailing, dessa importância, mas é bacana ter mailings várias, diferentes, saber para onde essa mensagem está indo, quando der, claro, né? Quando você joga na rede social, às vezes você não consegue saber para onde vai, principalmente no feed dos outros, por exemplo, no Twitter. Você escreve, se uma pessoa Y curtiu, vai aparecer no feed dela, para outras pessoas X, D, bolinha, que você não sabe quem são. Claro que por aproximação algorítmica, você tende a ver o que você quer, né? Que é um perigo das redes pós-modernas, inclusive, mas que é fato. Enfim, busque a rede certa para fazer seu conteúdo girar. Depois, você vai pensar, depois dessas redes, que é muito importante, vou voltar aqui, é muito importante pensar nas redes como um conjunto de pessoas, tá? E aí, essa segunda pergunta, essa próxima pergunta, ela se conecta um pouco com a coisa da rede. Anteriormente, a gente pensar aí no correio, nos lugares onde deve se posicionar a marca, eu acho que é legal você entender quem são as pessoas que são referências para outras pessoas. Isso não significa ter 20 mil seguidores, tá? E que são referências para o objeto, para o que você está fazendo. Porque essas pessoas são sua rede primeira. Se você faz uma parada de dança, sei lá, butô, claro que você vai achar coletivos interessados no butô, você não vai atirar para o escuro, roleta russa, sabe? Falando de redes nesse sentido, para depois chegar no posicionamento da marca.
os lugares onde se deve posicionar, redes onde se deve posicionar a sua marca, seu evento, sua coisa, quer, que, quer seja o que for, esse lugar deve ser pensado com muita estratégia, porque existem, claro que todo assessor de imprensa dá um tiro no escuro, joga para todos os lados, principalmente quando a pauta não tem uma força, assim, a gente sabe quando a pauta não tende a não virar muito bem, e a gente tem que rebolar bastante para que ela saia, para que tenha visibilidade. E aí acaba não indo para os lugares que necessariamente deveriam estar, por várias questões que também vão ser abordadas aqui, que são as dificuldades do momento da profissão comunicação. Mas é muito bacana pensar, desde já, onde você vai investir também, sabe? Se você tem uma agência de música, será que não é legal fazer um anúncio? Por exemplo, um anúncio de rádio que fazia muito sentido em 2013, não faz mais tanto hoje, porque a gente tem anúncios no streaming. Ontem eu fiquei sabendo que 70% dos usuários no Brasil não tem conta paga dos canais de tipo Spotify, Deezer e tal. Então, 70% dos brasileiros que consomem bem esses canais, eles ouvem propaganda. Se você é do mercado estrito da música, não dá para entrar em contato com o Spotify, por exemplo, para cavar uma propaganda lá. Em suma, cada evento, cada produto tem sua estratégia. E você, que é produtor cultural, está ligado em tudo, tenho certeza, porque está no ethos da nossa profissão, está ligado em tudo. Então, as novas mídias, eu acredito que a grande maioria de vocês conheça ou domine, nem que seja como pessoa física, sabe? Então, eu acho que não serão perguntas difíceis de se fazer. Aí a gente segue para os 3 passos indispensáveis para qualquer estratégia de comunicação. Planejamento, meio óbvio, e aí eu quero dizer principalmente para os artistas que pegam para fazer esses processos, que não tenham medo de planejá-los, que não se aperreiem com o tempo, só se fosse uma coisa hiper necessária. Tipo, eu preciso lançar isso em 15 dias porque o Multishow me deu esse prazo. Mas, do contrário, faça um planejamento execuível, sabe? Primeiro, não é um planejamento de um profissional de comunicação. É um planejamento assim. Mano, eu vou lançar meu primeiro CD. Quantos meses eu quero que ele vigore antes? Assim, quantos meses eu quero fazer um warm-up, né? Eu quero esquentar, tipo, bem-vindo aí. Quantos singles eu vou soltar? Quem são as pessoas que eu vou pedir para dar repost nisso? Os amigos, a rede, que redes eu tenho para difundir esses singles primeiro? Que dia vem o single, que dia vem o clipe, que dia vem não sei o quê, e o que eu vou contratar, ou onde eu vou me esforçar para botar projeção nisso, sabe? Vai ser impulsionando? Vou procurar uma editora para botar meu som no Spotify? Planeje isso tudo, bota isso tudo no tempo que precisa. Eu acho que nada precisa sair urgentemente, né, no pós-moderno, líquido, que as coisas se esvaiam de forma muito rápida. Então, é melhor você ter uma bela estratégia. E se você não faz ideia de como vai fazer isso, comece a observar os artistas em que você mira, né? Se você é do pop, você tem que ver como a Anitta lança o single dela, o álbum dela, não sei o quê. Se você é do rap, você olha como o Mano Brown se comporta, ou como o Baco do Blues se comporta. Tudo mais. Aí você parte para a execução, você ou sua equipe é maravilhosa, quando você puder, e a avaliação dos resultados, que é um tema também daqui, a gente vai falar mais disso, mas que se torna imprescindível para que as bolas fora que você deu agora, você não dê amanhã ou depois. Bem, minha galera, e aí, agora,
eu quero partir para esses pontos dessa nossa trilha de entendimento da comunicação integrada, ponto a ponto. E aí eu vou contar com minha colega Amanda daqui a pouco, mas por enquanto eu quero falar um pouco melhor de cada uma delas para vocês. E eu espero que vocês curtam. Bem, já falamos um pouco do que é o evento, né? Demos um pequeno briefing. E agora eu venho aprofundando. Para você entender o que é o seu evento, conceituá-lo em 3 linhas, como eu falei anteriormente, eu acho que você precisa entender primeiro qual o impacto que ele pretende gerar, o que ele já gera, e quais demandas ele atende. Isso é fundamental. Favela Sounds empodera jovens periféricos ao lugar de poder viver de cultura, ou poder viver os sonhos que eles querem viver. Quais demandas ele atende? Ele atende demandas grandes da sociedade civil, como, por exemplo, processos de inclusão produtiva, processos de reconhecimento de novas linguagens. Ele leva atividades para o sistema socioeducativo da cidade, leva atividades para escolas públicas de lugares de maior vulnerabilidade social, enfim, todas essas demandas são atendidas por esse evento. Quais são os diferenciais dele? Vou falar do Favela Sounds, que é um evento que a gente faz há 6 anos, né? Mas quais diferenciais você tem aí no teu evento? Ele é de graça? Favela Sounds, ele é de graça. Ele reúne uma plateia hiper diversa, 70% do público é de fora do plano piloto. Isso tudo você tem que ter na ponta da língua para fazer a comunicação ou repassar para quem vai fazer para você. O que você precisa fazer para que o evento caia na boca do povo? Planejamento. Esse tema vai ser abordado de forma mais direta daqui a pouquinho e já já a gente chega lá. E pensar a comunicação de uma forma integrada, abraçando as mais diversas áreas que você puder pagar ou onde você puder entrar e se estabelecer. Vamos falar melhor um pouco de público-alvo, e aqui eu vou trazer um pouco do entendimento metodológico mesmo para desenvolver, para refinar melhor a sua comunicação com o público-alvo, né? Quem é o seu público? Primeira coisa que você faz para descobrir quem é, mapeia, pesquisa e faz uma análise de cenários. Que cenários são esses? Eu estou incluído no cenário Brasília. Quem é minha concorrência no cenário Brasília? Primeira pergunta. Essas pessoas fazem o quê? É diferente do que eu faço? É igual ao que eu faço? Qual é o meu diferencial dentro disso tudo? Para quem eu estou falando, né? Qual idade essas pessoas têm? Qual o sexo delas? Qual a orientação sexual delas? O nível de escolaridade? Se elas têm filhos ou não? Isso tudo é pertinente. Claro que quase ninguém tem 50 mil reais para investir numa pesquisa PWG e bombar aí com dados muito diretos e grandiosos, específicos. Acho difícil. Então, a gente faz o que é possível, né? Entendendo dentro das nossas redes, voltando a elas para compreender melhor o nosso público mesmo, sabe? Falando com o nosso público. Se você faz um evento semanal, poxa, eu sei que dá muito trabalho manter tudo ali de pé, você é muito recorrido por todos que estão trabalhando no staff ali, mas tira um tempinho para falar com as pessoas, ouvir reclamações, ouvir elogios também, porque não, enfim. Pessoas que você não conhece, eu acho que vai fazer bem para chegar nos suas metas. E aí, eu venho com a metodologia de criação de uma persona. Eu acho que é legal trazer isso na comunicação, isso é muito usual, mas é legal a gente trazer isso para a vivência do evento. Se você tiver com muita dificuldade para entender qual é o seu público, você segue um pouco esses passos aqui que eu acho que tende a dar certo.
Para criar uma persona, uma entidade, vamos dizer assim, que represente aquilo que você é, que sua marca é, que o seu evento primeiro você olha dos outros. Vamos ver essa concorrência, como ela está falando, pessoas que falam para determinada faixa etária com a qual eu trabalho, qual é o tipo de conteúdo? É meme? Às vezes é, viu? Às vezes é com memes da Prefeitura de Curitiba. Quem nunca amou eles? E às vezes é com meme, realmente, que se chama atenção para assuntos super sérios. Entenda o que a concorrência está fazendo. Ah, não sou do mercado cultural, quero abrir uma hamburgueria. Entenda o que as outras hamburguerias estão fazendo, sabe? Elas estão surfando no Big Brother, será? Elas estão falando, por exemplo, acontece uma catástrofe, começa uma guerra, e aí de repente você vai lançar um evento, sabe? Dentro de uma rede que é toda como o Twitter, que é toda pautada em polêmica. Vamos deixar para mais um dia, tudo mais. Vamos olhar o que a concorrência está fazendo em relação a datas comemorativas, em relação a tudo. Depois de olhar muito, entender muito bem o que grandes e pequenas e médias marcas estão fazendo, você define o seu tom e o estilo do seu conteúdo. É muito importante. Favela Sounds, por exemplo, você tem uma persona que resolveu assumir a primeira pessoa, então ele fala tudo como Favela Sounds, né? Como se fosse uma pessoa realmente. A gente levou a risca isso, então olhem lá para o perfil do @Favela Sounds para vocês entenderem como se faz esse tipo de como se trabalha no longo prazo uma persona, né? É uma vida digital, vamos dizer assim. O tom e o estilo com que fala só podem ser definidos depois de uma boa pesquisa, que vocês vão ouvir falar como branding, na linguagem no inglês publicitário aí, que São Paulo faz questão de emanar para o mercado cultural brasileiro, mercado de comunicação brasileiro, principalmente, e muita galera compra, eu tento evitar, mas às vezes é difícil. Porque a gente ouve muito no dia a dia, né? Mas isso é o branding, que todo mundo fala, benchmarking, né? Benchmarking. Uma pesquisa na grama do vizinho, né? Depois de definir o tom e o estilo do conteúdo, a gente pensa no desenho estratégico, que represente o público que vai ser focado na questão, né? Como vai ser essa estratégia? Ela vai ser gaiata? Ela vai ser séria? Você está falando, você tem uma OSC, por exemplo, de preservação ambiental, você vai ter que falar grosso em alguns momentos, né? Como é que você vai falar, sabe? No caso de sei lá, perdão, aqui o fone deu uma falha pequena. No caso de uma casa de festa infantil, você define uma estratégia diferente do Exército Brasileiro, é claro. E essa estratégia sempre vai representar o seu público. E vai passar também por uma bela pesquisa do que o seu público vê, compartilha, comenta, enfim. Isso não é um processo de um dia, não. Isso leva tempo. E é feito recorrentemente, né? E aí para quem está começando aqui, tá? Vamos definir os tópicos sobre os quais essa rede vai falar, definir linhas, editorias. Ela pode funcionar. Eu vejo redes que funcionam muito bem tendo uma grade, que nem grade de televisão, sabe? Tal hora tem isso, tal hora tem aquilo. Só que por dia, geralmente. Tal dia tem o quadro tal do meu IGTV, do meu TikTok. E isso costuma funcionar até como uma forma de gente que não tem uma grande equipe de trabalho poder monitorar sem perder o ritmo, a constância de postagem, porque é muito comum, né? Vocês geralmente trabalham sós.
fazem tudo. Produtores, quanto menores, ou os eventos que fazem, costumam trazer para dentro mais e mais atividades, funções e sobrecarregar. Então, ter um cronograma e uma agenda é perfeito, porque aí você vai começar a se cobrar. Poxa, está parada a rede, bora fazer, não sei o quê. E entender onde o seu público busca as informações e como ele vai querer consumir elas. Então, assim, isso a gente já falou de outras formas anteriormente, mas é aquela questão do não vou anunciar no Facebook para um público que é de TikTok, né? Eu acho que eu já fui bastante claro. Os processos de persona vocês encontram na internet, as metodologias e tal. Em geral, as pessoas, em geral, as pessoas respondem coletivamente a um grande questionário e dali sai como se fosse um parágrafo, uma redação sobre quem é aquela figura. E aí qualquer gestor dessa rede vai poder entender, por exemplo, a minha persona é comunicativa, é ela fala um português direto, ou então ela fala muita gíria, ela usa muito emoji. Ela é uma mulher solteira, você pode fazer isso. Ela é uma mulher solteira, de 40 anos, com grande liberdade. A gente fez isso para um instituto do qual eu sou sócio também, o Instituto Soma, Cidadania Criativa. Mas, enfim, para quem nós estamos falando, eu acho que é um tema que nós já vencemos. E agora sigamos para o nosso plano de comunicação. Bem, a primeira coisa que eu falo quando a gente vai falar de plano, planejamento em comunicação é: esqueça um plano longo e monótono. Os perfis mudam, as plataformas de divulgação mudam, e se você é um produtor de teatro dos anos 90, muito provavelmente as suas estratégias de investimento em comunicação mudaram muito ao longo dos últimos 20 anos. Se as minhas mudaram, imagina de quem está aí no front há 20, 30 anos. Importante pensar que não tem solução pronta, então não adianta te passar um plano de comunicação do Favela Sounds, porque o festival da dança árabe que você está fazendo não é o Favela Sounds. Então, essas soluções elas mudam conforme os objetos, né? O que nós somos. Por isso essa pergunta lá do início ela é tão importante. O que nós somos? Para que nós estamos aqui? Com qual objetivo nós estamos fazendo essas coisas? Outra coisa que eu trago é que um evento não se resume a redes sociais, panfleto, anúncio impresso, assessoria de imprensa. Esse modelo aqui está bem antigo, inclusive, eu diria isso em 2015. Hoje em dia eu posso te dizer que um evento não se resume a redes sociais, impulsionamento, assessoria de imprensa. Não, não e não. A gente tem que lembrar sempre daquele composto de comunicação com o qual a gente quer sempre contar e trabalhar. E esse composto precisa ser respeitado conforme o público, né? Como já falamos anteriormente. E aí, no seu plano de comunicação, o que eu sugiro que você traga? Sempre uma apresentação do que é, breve, tá, gente? Ninguém tem, hoje em dia, infelizmente, ninguém tem tempo de ler um documento de 40 páginas, muito menos de executar. Então, vamos em poucas linhas tentar entender o que é que a gente precisa para realmente ter um cronograma, um plano de comunicação execuível, de fato execuível. Então, apresenta o seu projeto, faz um diagnósticozinho do mercado, do que ele é, do que ele já foi, como que ele se comporta, quanto de público ele já teve, que marcas ele já teve, um diagnóstico mesmo. Depois vem com o seu estudo de mapeamento de público, se você quiser que seja muito completo, já embute aqui para que todos os seus colaboradores entendam que você tem uma persona, que quando alguém for mexer numa rede social, escrever um artigo para um blog, qualquer coisa assim, essa persona pode e deve ser utilizada para isso, essa linguagem, esse tom, tudo aquilo que a gente falou anteriormente. E aí depois você vai para os seus objetivos, suas metas, suas estratégias. É um plano mais tático, vamos dizer assim.
Fácil, fácil. Qual o objetivo? 1, divulgar o evento. Óbvio, né? Não dá. Mas vamos pensar de uma forma mais aprofundada, tá? Quais são meus objetivos com o espetáculo de teatro? Torná-lo mais conhecido, tornar a companhia mais conhecida através de ações com assessoria de imprensa contratada. Quais são as metas desse negócio? Ter ao menos 10 publicações específicas sobre a minha companhia, além das publicações sobre a peça em si que eu estou fazendo? Sim. E quais são as estratégias que eu tenho que ter, que cumprir para chegar nessa meta? A, contratar uma assessoria de imprensa. B, mapear os veículos que são interessantes para mim. Ou não contratar, e sim procurar telefones de jornalistas e de veículos que eu me interesso. B, escrever para veículos que atuam exclusivamente nas redes sociais. Enfim, por exemplos, dando exemplos, eu quis dizer um pouco mais claramente e diferenciar quais são seus objetivos, você quer que eles aconteçam, quais são suas metas, o que vai sair tangível daquilo ali. É uma campanha de redes sociais? É uma campanha de crowdfunding para gravar o seu disco? E quais são as suas estratégias a partir dessas metas? Para ter 10 publicações, eu tenho que fazer A, B, C, D, E, F, Z. Para abrir meu crowdfunding, eu preciso pensar nos prêmios de recompensa, difundir aonde que eu vou difundir, qual é a estratégia de cada um desses lugares e tudo mais. E por último, que eu já abri e reabri aqui com vocês, é fazer um cronograma. Não dá para fugir disso. Fazer um cronograma. Execuível, tá? Um cronograma que você tenha certeza que você vai conseguir executar lindo, perfeito, bonitinho. E aí, agora, vamos falar das redes. Já falei um pouco, mas agora a gente vai entrar um pouco mais nisso daqui. Nós não estamos falando de redes sociais. Vocês já tinham entendido isso, né? A gente está falando das redes de trabalho, as redes de conexão. Quais são as suas conexões para fora da sua cidade? Aliás, de Brasília, vale a gente fazer uma pergunta um pouco mais perspicaz. Quais são as suas redes para fora do seu bairro? No caso aqui, as Açuas a Norte, e eu vejo que a cena da produção cultural das Açu do Plano Piloto não dialoga muito com a da Planaltina, que não dialoga muito com a do Gama, talvez, ou muito provavelmente, pela distância territorial, né? Cidades entre si podem ter 90 quilômetros de distância aqui em Brasília. Cidades a gente chama as regiões administrativas, os nossos bairros, né? Então, realmente, o compartilhamento de experiência e de inovação pode não se dar tanto quanto em outras cidades. Mas é muito importante você estar conectado para além da sua bolha, para além da sua cidade, para além do seu país, por que não, do seu estado. Enfim, desde que a gente começou com a Unami, principalmente com o Favela Sound, a promover essas redes, a gente se sente muito mais seguro, em primeiro lugar, para fazer coisas, sabe? As trocas se dão de uma forma diferente, e na comunicação isso não é diferente. Para você difundir alguma coisa, é muito legal que você tenha esses braços fora, até para que o Brasil ou o mundo, guardadas as proporções, tá? Saibam daquilo que está fazendo, e que aquilo tenha um potencial de internacionalização. É uma pauta para uma outra oficina, óbvio. Só isso, é um curso inteiro. Mas é muito legal que você procure isso. Às vezes só para ver, tá, gente? Por exemplo,
quero entender mesmo de comunicação digital. Vamos fazer um curso aí mais alongado? Vocês estão tendo 2 horas aqui de um overview, mas vamos pensar aí de uma formação de 20 horas, sabe? Ou então, vamos fazer um investimentozinho para ir até São Paulo, para acompanhar um simpósio de jornalismo cultural, para entender. Nem jornalismo cultural, não, infelizmente não temos tantos assim mais jornalistas culturais quanto poderíamos ter. Viraram, a grande maioria, blogueiros, e alguns executando muito bem isso. Mas um simpósio de redes sociais ou uma conferência de música legal, tem várias pelo Brasil, dá igual. A ideia é boa sempre de você se conectar a outras pessoas, sofrer junto, sabe? Entender, poxa, tá tão difícil fazer cultura em Brasília, mas no Ceará também, vai no Rio também, mas em Goiânia também. E dali saem coisas maravilhosas. A rede é a base da cadeia produtiva da cultura e faz girar a economia criativa. As formas de comunicar também devem caminhar ao lado das conexões criativas. Isso é óbvio, né, gente? Se a gente está falando aí aqui de um dia da consciência negra, é claro que a gente quer o movimento negro inteiro naquele lugar, se fazendo presente. E divulgando também para os seus, por que não, né? Então, ter essa rede como base é fundamental, assim como é fundamental nas teorias de redes, ter um porta-voz, né? Ter alguém que, em uníssono, fale por aquilo, que aqui na comunicação é um coordenador de comunicação, é um RP, é alguém que vai dar as caras, vamos dizer assim. E aí aqui eu trago exemplos de redes boas, bacanas, consolidadas. Uma delas é o Núcleo de Festivais Internacionais de Artes Cênicas do Brasil. Ele ainda existe. É claro que a pandemia dificultou vários processos, né, no nosso fazer diário. Então, as pessoas mal conseguiram se manter, né, muito dificilmente, com muita bravura, conseguiram se manter nesses últimos tempos, que dirá fazer articulações muito grandiosas e tal, mas isso ressoa até politicamente. Esse grupo se iniciou de uma forma política, com esse interesse, seminalmente de mostrar para formadores de políticas públicas e decisores dessas políticas públicas, do quanto era interessante, importante olhar para festivais de artes cênicas como uma estratégia de fomento das artes cênicas como um todo. Então, não é pouca coisa, é um grupo que juntos fazem um grande número para o teatro brasileiro, um número de público, de visibilidade, de volta em termos de mídia, de tudo, e que vale a pena estar junto. E brigando juntos fazem melhor. Temos as redes, por exemplo, fora do eixo, né, que hoje a mídia ninja é um belíssimo exemplo de como articular uma campanha 360 de comunicação, atuar no Brasil inteiro e, ao mesmo tempo, ter fortalezas locais. E é legal falar também do recente exemplo de recriação da Abrafim, né, Associação Brasileira dos Festivais de Música Independente. Muito massa, que existia há um tempo atrás e que, pela pandemia também, pelas dificuldades todas, se rearticulou com muita força, uma gestão feminina e tudo mais, muito bacana mesmo, para falar uma língua única sobre festivais. E principalmente num tempo como esse, né, em que o debate público está completamente ameaçado. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessas primeiras explicações e de tudo que eu falei. Agora, depois desse panorama dos assuntos que a gente tinha para falar, eu convido minha amiga, minha parceirona de trabalho, Amanda Bittar, que tudo que faço porque faço com ela, e sou muito feliz fazendo, nós somos muito felizes fazendo essas coisas todas juntos. E agora a Amanda vai falar um pouco melhor de produtos de comunicação. De novo, gente, se você não vai botar a mão na massa,
Isso aqui é importante para você que vai contratar, tá? Então, fiquem atentos que agora vem a Amanda com outra visão para geral. Um abraço e até breve. Olá, pessoal, tudo jóia? Eu sou a Amanda Vittar, também sou da Unome Produção e Comunicação, agência que funciona aqui no DF, como o Gui falou para vocês. E, bom, estou aqui para dar continuidade, sou comunicóloga, sou formada em comunicação organizacional pela Universidade de Brasília, tenho um MBA em gestão empresarial pela FGV e estou aqui para continuar essa aula para vocês, tá? A gente vai começar a falar agora de uma parte um pouco mais prática, de como que a gente pode atuar com algumas ferramentas dentro da comunicação. A primeira, como vocês já podem ver aqui na tela, é a construção de um mailing. O Guilherme terminou a aula dele falando sobre redes, né, e a importância dessas conexões e de, enfim, da gente ter sempre esse escalonamento, né, de várias pessoas que vão sempre nos apoiar aí em todas as ações de comunicação. Então, agora a gente parte para a parte prática de como construir uma mailing. E eu acho que o principal ponto disso tudo é que nessa construção de redes você consiga estabelecer esses laços não somente de uma maneira informal, mas também de uma forma mais direta e mais profissional. Então, primeira coisa, você precisa ter uma plataforma que vai te permitir salvar essa mailing, né? Enfim, manter aquilo ali atualizado. Então, opções que vocês têm são Google Forms, Excel, agenda de celular, enfim. O mais importante, eu acho que é que vocês tenham uma organização, sabe? Uma lógica e uma periodicidade de atualização dessa mailing para que vocês estejam sempre, enfim, acrescentando e retirando nomes que não fazem mais sentido. Quando a gente fala sobre construção de mailing, a gente também está falando sobre como que a gente capta lead, né? O que seria isso? A gente, quando fala de captação de lead, a gente está falando de como que a gente chega nos clientes ou nos potenciais parceiros e stakeholders de uma forma direta e de uma forma que seja funcional, sabe? Não adianta nada você chegar nas pessoas com informações ou com um e-mail marketing se você não tiver condição de capturar de volta dessa pessoa outras informações que são relevantes para você. Então, por exemplo, se você tem, como a gente tem um festival e a gente tem uma retirada de ingresso gratuita, a gente chega nesses clientes por meio de uma plataforma como o Simpla, por exemplo, e solicita que eles, para retirarem o ingresso, deixem não somente seu e-mail e seu telefone, mas também alguns dados que são importantes para a gente entender o perfil desse público, sabe? Conseguir mensurar um perfil socioeconômico, conseguir entender quais as ambições, a situação real dessas pessoas. Então, é bem legal que a gente, nessa captura de lead, consiga essas outras informações que vão compor esse e-mail e vão deixar essa rede de contatos muito mais interessante e com muito mais possibilidade de segmentação. Que aí, quando você vai precisar, por exemplo, eu preciso falar hoje com pessoas da RAX, então você vai conseguir ali filtrar dentro dessa sua mailing todas as pessoas que vêm dessa RA e fazer uma estratégia ou fazer uma ação completamente direcionada para elas. Além disso, a gente tem, como eu já disse, né, essas plataformas de venda e distribuição de ingressos que vão gerar contatos, e existem outras estratégias pelas quais a gente pode fazer isso. As redes sociais são maravilhosas, hoje em dia você tem várias possibilidades dentro do Instagram, por exemplo, de enquetes e de outras coisas que podem levar a pessoa para um link direcionado de um Google Forms para que ela possa interagir com você ou com a sua marca ou com o seu evento e que você consiga aí, a partir disso, gerar um conteúdo específico para essas figuras e onde vai funcionar muito mais essa ideia do e-mail marketing ou de uma comunicação direta via WhatsApp e coisas do tipo. Então, reforço a importância da mailing, de uma organização e de uma possibilidade de segmentação desses contatos, dessa rede de contatos, seja por idade, por classe, por raça, por orientação sexual, identidade de gênero, você consegue segmentar por tudo. Então, é importante que nessa captura de lead, nessa montagem dessa mailing, você tenha uma noção muito evidente do que você precisa, de quais seus objetivos no futuro, ou de quais as suas possibilidades no futuro para o uso dela. A partir dessa construção desse mailing, a gente vai partir para um segundo ponto. Vamos falar um pouquinho sobre assessoria de imprensa. Bom, o que é assessoria de imprensa? Assessoria de imprensa é uma prática de muitos anos, de muitas décadas, nas quais um profissional intitulado assessor de imprensa tem a responsabilidade de vender
uma pauta. O que seria vender uma pauta? Seria essa pessoa, por exemplo, ela vai divulgar, esse assessor de imprensa vai divulgar o Favela Sounds. Então, a função dele é construir um texto que fale sobre o Favela Sounds e entrar em contato, a partir desse texto, com jornalistas, com formadores de opinião, para que essas pessoas possam entender o quanto essa pauta é relevante e o quanto esse produto, ou esse festival, ou essa iniciativa está agregando para as pessoas, para a sociedade, vai trazer uma atração, vai promover um debate, enfim, oferecer oficinas. A função do assessor de imprensa é mostrar para esses jornalistas e formadores de opinião o valor dessa pauta, a importância dessa pauta, tá? A assessoria de imprensa era muito mais utilizada antes das redes sociais, não era nem que ela era mais utilizada, eu acho que ela tinha uma função muito mais relevante e importante antes das redes sociais. Isso porque, hoje em dia, com o fortalecimento, né, das redes e da criação de conteúdo por pessoas físicas, a gente tem aí, enfim, um fluxo muito maior de informação acontecendo na rede, chegando nas pessoas, e todo mundo tem uma forma muito mais direta e muito mais rápida e prática de chegar. Isso significa que ela morreu? Não, mas ela, de fato, mudou os seus papéis. Tá? Por quê? Porque antes a principal função de você colocar o teu evento, o teu produto na imprensa e na mídia era que as pessoas soubessem da existência dele e se sentissem convidadas a fazer parte, ou a adquirir, ou a comprar, ou a consumir aquilo que você estava oferecendo. Hoje, quando você pensa em assessoria de imprensa, eu acho que a gente está falando também de uma ampliação aí desse público, até porque a gente sabe que ainda tem faixas etárias e grupos sociais que consomem muita informação de jornal, revista e rádio, mas hoje a gente entende que a assessoria de imprensa ela tem muito mais um papel de fortalecimento de marca. Por quê? Porque se você tem um produto, um festival, um evento, uma iniciativa que vai aparecer num grande jornal, num veículo nacional, isso vai fazer muito mais do que com que as pessoas frequentem o seu evento, vai fazer com que a sua marca se torne conhecida em âmbito nacional, local, nacional, quiçá internacional. Então, eu acho que hoje, quando a gente trabalha com assessoria de imprensa, a gente tem que ter esse foco muito grande assim, na importância que esse trabalho vai ter para sua marca chegar em lugares que ela não chegaria, da importância que vai ter para sua marca para alcançar espaços diferentes, grupos diferentes, né? Enfim, trabalhar isso de uma forma mais estratégica. Quando a gente fala que a assessoria de imprensa não morreu, ela não só morreu para isso, tá? Ela não morreu, ela tem essa mudança de papéis, mas ela também ainda faz muito sentido, por exemplo, quando você está falando de um artista ou de uma marca muito grande, enfim, ou de uma empresa, né, que já tem uma estruturação muito mais firme, mais sólida. Por quê? Porque é essencial que essas marcas, esses artistas, enfim, esses produtos, eles tenham aí uma pessoa para responder oficialmente por eles. E, em geral, essa pessoa é o assessor de imprensa. Se um grande veículo, uma grande emissora de TV procura um artista para dar uma entrevista, ele não vai falar diretamente com o artista ou com o empresário do artista. Em geral, ele vai falar com o assessor de imprensa, que é uma pessoa que está preparada e que tem, enfim, know-how, tem todo o conhecimento para, primeiro, entender qual que é a ideia do veículo por trás daquilo, porque a gente sabe que pode ser uma entrevista de um ponto muito delicado, que o artista às vezes não quer responder, ou pode ser uma gestão de crise, por exemplo, uma empresa que está passando por um momento delicado de imagem, e o assessor de imprensa vai ser essa pessoa que vai fazer essa mediação entre a imprensa, os formadores de opinião, muitas vezes hoje em dia até mesmo pelos influenciadores digitais, com esse artista, esse produto ou essa marca, tá? Quando a gente está trabalhando daqui, né, no caso, a gente está vendendo a nossa pauta e a gente não necessariamente é o artista ou o produto que está sendo procurado. Quais são os meios que a gente pode atingir por meio de uma assessoria de imprensa? Impressos, enfim, jornais, revistas, né, veículos que hoje em dia estão muito mais no online do que no papel em si, mas que a gente ainda chama dessa forma. Rádio, televisão, obviamente, né, porque ainda é um dos maiores meios de comunicação do país. A web, óbvio, e os influenciadores digitais, que, como eu estava falando, hoje em dia o assessor de imprensa também
está ganhando essa responsabilidade. Eu acho importante fazer um adendo aqui, que quando a gente está falando sobre influenciadores digitais, essa responsabilidade muitas vezes tem caído sobre os assessores de imprensa, mas eu acho que a gente chega no momento em que é muito essencial que a gente resgate uma figura que tinha ficado, uma profissão que tinha ficado um pouco mais adormecida há uns anos, que é a do relações públicas. Por quê? O relações públicas, ele vai ser a pessoa responsável por enfim, por essa formação dessa rede de uma forma um pouco mais pessoal. O assessor de imprensa, ele vai estar muito focado em qual a imagem que vai se passar para fora, como que é exatamente o desenho que essa marca, que esse evento, que essa iniciativa ou esse produto precisam mostrar para o público. Já o Relações Públicas, ele tem condição de criar estratégias junto com esses influenciadores digitais. Hoje em dia, essa profissão está ganhando várias outras nomenclaturas em grandes empresas, mas seria basicamente essa pessoa responsável não somente por passar o que o assessor de imprensa passa, esse conceito de marca, mas também por ter essa relação mais tete-a-tete, por fazer esse relacionamento mais direto com não somente influenciadores digitais, mas formadores de opinião e outros stakeholders ou pessoas importantes dentro dessa, enfim, dentro da rede da empresa, grupo, iniciativa, evento, qualquer coisa. Tá? Então, beleza. Qual que seria a lógica quando a gente está vendendo a nossa pauta para essa mídia espontânea que a gente chama, né? Que seria uma pauta que não seria paga para sair nesses veículos. Qual que seria a nossa responsabilidade, então, enquanto assessores de imprensa? Construir um release. Hoje em dia, esse release, para quem não sabe, release é um texto, como eu tinha dito antes, que vai falar sobre esse evento ou essa produto iniciativa de acordo com essa visão de marca que quer ser vendida. Hoje em dia, esse release não precisa necessariamente ser somente de texto. Existem várias pessoas, vários profissionais fazendo esse release de uma forma muito mais ampla, incluindo vídeos, incluindo fotos, incluindo apresentações, enfim, o que quer que seja que vai fazer com que as pessoas entendam melhor e tenham mais noção desse conceito. Então, constrói esse press kit, né, esse kit de imprensa, com fotos, vídeos, release, o que quer que seja que se queira vender. Divulga isso, né? Então seria por e-mail, por WhatsApp, vai mandando esse material para todo mundo que é interesse, que se quer falar, para quem se quer comunicar. E depois disso vem o follow-up, que é a parte mais importante de todas. Por quê? Você pensa que hoje em dia um jornalista de um grande veículo, ele deve receber em média aí uns 500 a 1.000 e-mails por dia de sugestões de pauta, principalmente quando a gente está falando do âmbito cultural. Porque um cara que trabalha num grande jornal de São Paulo, ele não está recebendo só sugestões de pauta de São Paulo, que já seria bastante coisa. Ele está recebendo sugestões de pauta do Brasil inteiro. Então, muitas vezes esse seu e-mail ou esse seu press kit vai chegar na caixa de entrada desse cara ou no WhatsApp dele e vai ficar perdido. Ele não vai necessariamente ver que aquilo chegou, porque tem tanta coisa chegando ao mesmo tempo que ele não vai conseguir focar exatamente naquilo que você mandou. O que é o follow-up? O follow-up é nada mais, nada menos do que você entrar em contato com essa pessoa e fazer esse corpo a corpo. E pegar o mais importante daquilo que você colocou nesse press kit, que é um material mais robusto, mais completo, e aí você vai pegar o principal daquilo ali, o teu conceito, a tua ideia do que é mais relevante que esse cara precisa saber, e vai pegar o telefone, vai pegar o WhatsApp e vai falar com ele. Então, cara, tô com essa pauta aqui na mão, esse evento vai acontecer de tal dia, vai ter essas atrações, o tema do ano é esse, a gente quer fazer uma mobilização nesse sentido, você pode dar uma olhadinha nessa pauta? Enfim, fazer esse corpo a corpo para que essa pessoa entenda a relevância e a importância dessa pauta, tá bom? É o que a gente chama de valor notícia, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma pauta de um produto que não está sendo lançado, ele já está no mercado há muito tempo e você está precisando alavancar suas vendas, essa seria uma pauta fria, porque você não está trazendo nenhuma novidade, você não está agregando nada de interessante, além do que você já disse antes sobre o produto. Quando você tem um evento, ou quando você tem um lançamento de um novo produto, uma repaginação, qualquer coisa, você tem o que a gente chama de uma pauta quente, é uma pauta com valor notícia maior. Por quê? Como é um lançamento, as pessoas ainda não sabem que isso existe, então você precisa informar. E aí você tem um valor notícia maior, porque é uma coisa que está acontecendo naquele momento. É bastante interessante também a gente entender aqui, dentro dessa questão de valor notícia, a importância que tem você
criar uma estratégia para fazer a venda dessa pauta. Se você tem algo muito quente nas mãos e tem um jornalista, um veículo que está muito bombado, às vezes vale a pena você cogitar, por exemplo, dar uma exclusiva para essa pessoa. Ele vai ser, esse veículo, essa pessoa vai ser a primeira a receber essa notícia e a divulgar isso com exclusividade. E aí, óbvio, precisa ter uma estratégia por trás, justamente porque precisa ser ou muito focado no teu público-alvo ou um veículo muito de massa que consiga chegar no máximo de pessoas possível de uma vez só, tá bom? Como que você constrói o seu release, né? Que é esse texto que vai ser o principal artifício aí para o jornalista, para a imprensa, para o formador de opinião entender o que você quer. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o release ele precisa vir num formato de pirâmide invertida. O que significa? Você vai ter primeiro o lead, e depois você vai colocando ali declarações, detalhes, as coisas que são menos importantes. O que é o lead? O lead, em geral, é o primeiro parágrafo do teu release, e é muito importante que ele siga a estrutura que a gente chama de 3QPOC. Por quê? Porque é o parágrafo que muitas vezes vai ser o único a ser lido pelo jornalista, né? Que está ali na pressa, e para ele ver se ele quer realmente, se vale a pena para ele vender o teu produto, vender o que está naquele release, ele precisa, nesse primeiro parágrafo, ter todas as informações necessárias. Então, esse release vai seguir essa estrutura de pirâmide invertida, e esse lead vai seguir uma estrutura do 3QPOC, que é basicamente você dizer, nesse lead, quem está falando sobre o quê, vai acontecer quando, por que é relevante, onde que vai acontecer e como que vai acontecer, tá? Então, a gente constrói nessa estrutura para que nesse primeiro parágrafo essa pessoa que está lendo já tenha a noção completa. E aí, depois que você diz isso tudo, você pode vir embaixo trazendo declarações das pessoas que estão ali, que fazem parte dessa iniciativa, ressaltando a importância, trazendo coisas mais frias que são complementares para essa importância, trazendo detalhes, né, uma parte mais esmiuçada mesmo do que você está oferecendo. Então, é importante, como eu já tinha dito isso, né, tem aqui, imagem é tudo. Construir esse release, mas também vamos pensar nessa estrutura de press kit, né? Vários veículos vão precisar, né, tanto web quanto TV, tanto web quanto TV quanto impressas vão precisar de imagens, seja em vídeo, em foto, para poder divulgar isso que você está vendendo. Então, é essencial que esse press kit vá bem completinho e que esse release vá muito bem construído. Aqui na frente, a gente tem um exemplo de lead, né? Então, por exemplo, Baco Exu do Blues lança Bluesman em Brasília. Isso é o título. No título também é importante que você já traga a informação principal de cara para que as pessoas não precisem abrir para elas entenderem e que esse título chame a atenção e faça com que elas abram, né? Então, a gente vai ver. O texto diz assim: quem acompanha a pungente cena do rap nacional seguramente já ouviu falar em Baco Exu do Blues, músico baiano de 23 anos que iniciou sua trajetória artística questionando o protagonismo de cantores do eixo Rio-São Paulo no alcance nacional do hip-hop. No final de novembro de 2018, o artista lançou seu segundo álbum intitulado Bluesman, que rapidamente ganhou os topos das listas em plataformas de streaming, além de notas generosas de críticos e veículos especializados. No dia 11 de maio de 2019, o artista e sua crew, apelidada de Facção Carinhosa, chega a Brasília para apresentar o show de Bluesman, em festa que tem início às 22 horas no Espaço Arena Lounge do Estádio Nacional de Brasília. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Simpla e custam R$40 em valores de primeiro lote, com ingressos limitadíssimos por R$30 em lote promocional. Então, vocês percebam que a gente está seguindo exatamente aqui a estrutura do 3QPOC. Por quê? Eu estou falando quem está vindo, Baco Exu do Blues, por que ele está vindo, estou falando sobre a importância dele, sobre a relevância dele no cenário da música, estou falando como ele está vindo, né? Então, está vindo para lançar o disco Bluesman em Brasília, estou falando onde, no Arena Lounge do Estádio Nacional, estou falando quando, no dia 11 de maio de 2019, com início às 22 horas, e estou falando também, estou dando também o serviço, né? Que os ingressos podem ser adquiridos pelo Simpla e custam R$40 em valores de primeiro lote. Então, eu estou dando para a pessoa que está lendo todas as informações que ela precisa de início, assim, em um parágrafo muito curto. Eu falei o quanto o cara é importante, que ele está sendo muito bem criticado pela imprensa, que o disco dele está em alta nas plataformas de streaming, que o show dele é tal dia, tal hora, em tal lugar, que os ingressos custam tanto e que aí vai ser o lançamento de tanto. Então, é um parágrafo que vem muito completo e é essencial que o seu lead sempre traga todas essas informações.
Depois disso, no segundo parágrafo, eu posso reforçar qual é o disco que o Baco lançou antes, né? O Bluesman vem depois do disco Exu, que já tinha uma pegada completamente diferente. As influências desse disco vêm de tal lugar, são baseadas nisso, nisso, nisso. Além dele, vão se apresentar fulano, ciclano, beltrano. Enfim, a gente traz todas essas outras informações, tá bom? Encerrando a parte de assessoria de imprensa, a gente parte agora para outro lugar que é muito importante quando a gente está falando de comunicação, principalmente de comunicação integrada, que é identidade visual. A identidade visual é nada mais, nada menos do que o seu cartão de visita. Por quê? Porque quando você vai se apresentar ali, quando você vai apresentar sua marca, seu evento, a primeira coisa que essa pessoa vai ver vai ser o seu nome. E quando ela vai ver o seu nome, ela vai ver necessariamente a forma que você expõe esse nome. Então, é muito importante que a gente tenha uma identidade visual muito atraente e que seja compatível com o que você quer expor. Isso, por que a gente diz isso? Porque eu acho que a identidade visual, ela precisa representar. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando de símbolos, porque símbolos podem ligar uma coisa a outra. Quantas vezes vocês já não sentaram, viram uma marca e falaram, nossa, essa marca me lembra outra marca? Isso é bastante delicado quando a gente está falando sobre comunicação, porque se a sua marca remete a outra, significa que a pessoa já tem uma imagem muito bem formada daquela outra marca e que ela provavelmente, toda vez que olhar para a sua, vai ligar as duas coisas. Então, é importante que essa marca represente muito bem o que você está dizendo, que ela seja de fácil compreensão, de fácil entendimento e que ela seja também, claro, um diferencial. Para a gente construir uma identidade visual, a gente, em geral, pensa numa estrutura de briefing, né, que é uma ideia ali do que vai ser apresentado, e a gente pensa também em referências. Então, o Pinterest, por exemplo, é um excelente lugar para você buscar referências, tanto de estéticas, de movimentos artísticos que podem ser inspirações para essa sua marca, quanto de outras logomarcas que podem trazer ali ideias do que você quer e do que você não quer. A gente tem que pensar sempre numa persona, né? E nas estéticas que rodeiam ela ali. O que seria uma persona? Uma persona seria a forma que essa sua marca se personifica para o seu público e para a sociedade, né? Então, o que você quer dizer com essa marca? Para quem que você quer dizer? Essa sua marca, de fato, dialoga com o seu público-alvo? Faz sentido? Quando a pessoa vê essa sua marca, ela vai se sentir abraçada ou ela vai ter um impulso de buscar mais informações ou de comprar esse produto? É importante que essa identidade ela se aproxime. Essa persona ela também vai ser usada mais tarde nas redes sociais e vai ser a forma que as pessoas vão conversar com a sua marca. Hoje em dia, as pessoas estão personificando as personas. Se a gente pega, por exemplo, o exemplo da Magalu, o que é a Lu, se não a persona criada pelo Magalu para representar aquela marca, para criar uma relação muito direta e muito corpo a corpo ali com o seu consumidor. A partir do momento que você faz isso, você cria uma relação de aproximação, você vai gerando intimidade entre a pessoa, o seu público-alvo e a marca. Então, é bacana que tudo isso esteja sempre muito ligado. Assim como eu disse lá atrás na assessoria de imprensa, que você precisa ter um conceito e saber exatamente o que você vai vender, na sua identidade visual você também precisa desse conceito, você também precisa dessa harmonia, e você precisa, obviamente, que isso represente de alguma forma o que você quer falar e que essa persona seja a representação disso tudo. Como que a gente constrói uma boa identidade visual? O primeiro passo é você ter um bom briefing com boas referências, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Na terceira edição do Favela Sounds, a gente propôs o tema afrofuturismo, né? Então, a gente traz aqui um briefing, onde a gente está falando de ancestralidade, tecnologia, mitologia e ciência. Isso aqui é o texto que a gente mandou para o nosso designer, para ele se inspirar a fazer essa identidade, tá? Então, a gente está falando sobre afrofuturismo e está trazendo aqui palavras-chave: ancestralidade, tecnologia, mitologia e ciência, diáspora e raiz, África, Américas e suas mais profundas raízes culturais conectadas com o novo, o porvir. Favela Sounds 2018 quer promover a conexão entre as matrizes que nos conectam à Mãe Terra e o ainda inexplorado, o futuro. Sob as asas do afrofuturismo, que conecta mundos e aponta sua lança sempre em frente, lançamos os sons guturais que podem ser escutados no amanhã. Então, a gente está trazendo aqui
uma coisa muito mais poética, porque você está falando com um artista. Então, necessariamente, quando você está falando com esse artista, é essencial que essa pessoa se sinta convidada e se sinta que ela mergulhe junto com você dentro dessa realidade que você quer expor, sabe? Então, é muito importante que a gente traga mais informações, mais referências, mais imagens, enfim. E aí a gente também traz uma contextualização. O afrofuturismo surgiu nos anos 1960, em paralelo à cultura beatnik, com o objetivo de movimentar algumas linguagens artísticas no intuito de embasar-se de sua ancestralidade, apontando tendências ainda inexploradas. Moda, artes plásticas e música deram as suas contribuições que podem ser vistas nas ruas de grandes cidades até hoje. Um dos pioneiros do afrofuturismo foi o poeta, compositor de jazz e filósofo Sun Ra. Queremos, com a identidade visual, trazer o protagonismo negro numa perspectiva de futuro. Exemplos de possibilidade: um machado de Xangô high-tech, uma bengala de griot africano metalizada em estilo contemporâneo, um arco e flecha supersônico, uma aldeia africana meio virtual que flutua no espaço. Então, você percebe aqui que a gente está falando para ele não somente dando esse contexto da história, trazendo palavras-chave, como a gente também já está dando alguns insights, algumas ideias que surgiram durante um primeiro brainstorm, que podem ser úteis para essa pessoa desenvolver esse conteúdo e, enfim, trazer ali botar ali, né, o seu traço misturado com o que já foi pensado por quem idealizou aquele projeto ou aquele evento. Aí, quando a gente manda esse briefing, a gente, em geral, manda com muitas imagens de referência. E aí, volto lá, o Pinterest é um excelente canal para a gente pegar essas referências. Quando a gente traz, então, essas referências, a gente tem que pensar em como que isso vai chegar na cabeça, vai ser compreendido pela pessoa responsável por essa identidade visual. Então, você percebe que a gente traz não somente figuras, como também outros trabalhos que podem ser inspiração, que vão te apresentar ali um traço, uma cor, uma paleta de cores, uma organização de informações, de fontes, que vão inspirar essa pessoa. A partir de então, a gente tem aqui esse outro quadro de imagens, que aí vem mais detalhado, né, com roupas, enfim, com adereços, com outras coisas, outras pegadas que vão mostrar ali, que vão enfatizar a importância desses elementos para dentro dessa identidade visual. Então, você percebe que nessas imagens a gente está trazendo exatamente as referências que foram trazidas no texto do briefing, tá? As cores, as palavras, né? Futuro e raiz, mitologia, enfim, isso tudo misturado de uma forma orgânica para gerar um resultado. Além do Pinterest, tem o Google Imagens, tem o Facebook, o Instagram, várias outras redes sociais que podem te dar essas referências. O mais importante é que quando você vai construir esse mapa de referências, que ele faça sentido, ou que você consiga especificar para que vai servir cada coisa, tá? A gente botou aqui várias imagens, mas, em geral, no nosso briefing, propriamente dito, a gente está falando a gente está trazendo ali, olha, isso aqui são referências de cores, isso aqui são referências de fontes, isso aqui são referências do conjunto da obra, isso aqui são referências de personagens, aqui são referências de adereços ou elementos que podem ser independentes, tá? Para a pessoa poder montar ali na cabeça dela, esse designer responsável pela identidade, para que ele possa montar ali na cabeça esse panorama mesmo de referências que estão sendo apresentadas. Então, em cima desse briefing, com essas palavras-chave, com as provocações, e com tudo mais que foi apresentado, a gente também vai trazer, e dessas imagens, a gente vai chegar no resultado final, tá? O artista por trás de todas as identidades do Favela Sounds até 2019 foi o Pombi, e com base nesse briefing, nessas referências, ele apresenta para a gente esse cartaz, que é um dos nossos preferidos, porque esses personagens, eles ganharam muita força ao longo da divulgação, e essa identidade, ela foi como que eu posso dizer? Ela foi se desmembrando, sabe? Para que cada personagem ganhasse vida de uma forma muito independente. E aí, o que a gente pode observar aqui, que é muito interessante? Primeira coisa, esse nosso selo, ele é a logomarca, de fato, ele é mutável. O que significa? Essas duas palavrinhas nessa fonte, nessa grafia, elas podem ser aplicadas em qualquer tipo de fundo.
E a gente tem tentado, ao longo da trajetória do Favela Sounds, ir modificando e brincando com essas cores para que, primeiro, que a gente possa criar sempre novos produtos a partir disso, e segundo, que a gente possa fixar que essa marca ela pode, enfim, vir de várias maneiras, né? Então, ela começou com um fundo preto, ela já teve um fundo bem colorido, sem ser um círculo mais tridimensional. Agora ela vem, em 2018, com essa pegada mais rosa e roxa. Em 2019, ela já mudou de novo, e ela já foi muito fixada pelo nosso público. Segunda coisa que a gente traz, essas boomboxzinhas aqui que vocês estão vendo, essas caixinhas de som nessa forma geométrica diferentona, ela também vem desde a primeira edição. Na verdade, ela foi o ícone mais utilizado na nossa divulgação da primeira edição. E ela vem acompanhando a gente discretamente em todas as edições. Por quê? Porque isso também é uma forma da gente fixar a nossa marca, já que a nossa identidade visual por ano muda tanto, ela vem tão repaginada, tão diferente, é uma forma que a gente tem dessa identidade visual também ficar mais fixada. E aí aqui, durante esse ano, a gente foi usando esses personagens e esses elementos de uma forma muito diferente. Desde essa textura zebrada verde de fundo, que foi muito utilizada e que é muito versátil para a gente manter uma unidade e que foi utilizada não somente no festival em si, mas em outras ações, como cada um dos personagens mesmo, né? Enfim, essa controladora, esse touro, na verdade é um búfalo africano, né? E aí a gente vai brincando e vai mexendo com cada um desses personagens de acordo com o que a gente está divulgando. Essa paleta de cor muito bem definida, né? Tudo muito, muito redondo e muito alinhado com a proposta de briefing que a gente tinha passado. Se a gente pega todo aquele texto, aquelas palavras-chave, aquelas provocações, aquele histórico, aquele contexto e todas aquelas referências, você percebe que ele conseguiu colocar exatamente aquilo que a gente pedia, né? Então você tem desde a referência do mitológico até os óculos, o capacete, a coisa supersônica, né? Bem tecnológico, bem high-tech. Então essa identidade ela realmente conseguiu representar o que o briefing pedia, e é essencial que a gente, durante o processo do artista, do designer que vai construindo, a gente também vá dando aqueles pitacos, né? Sem, obviamente, interferir na estética que ele está propondo, mas para alinhar exatamente de acordo com o que a gente está pensando para o festival, para o evento, o produto em si. E aí a gente entra numa parte que é a de mídias sociais. Vamos lá, vamos tentar aqui estabelecer uma lógica no que a gente está propondo. O Guilherme estava falando para vocês antes sobre a importância de um plano de comunicação integrado, onde a gente vai ter um foco muito direto ali, não em um dos braços de comunicação que a gente pode abordar, mas na coisa como um todo. E a partir do momento que você tem esse plano de comunicação muito desenhado, todas as estratégias, todos os braços e ferramentas de comunicação, eles têm que estar alinhados. Como que a gente pensa nisso? Primeira coisa, você precisa de um conceito por trás de toda essa estratégia. Qual que é o teu objetivo? Aonde você quer chegar? Né? O que você quer mostrar para o público? Como que você quer abrir esse diálogo com o seu público? Quando a gente está falando do meio cultural, em geral, principalmente de festivais, em geral você vai ter uma temática ali que vai permear o seu ano, como foi o afrofuturismo ali em 2019. Então, é essencial que a estratégia de imprensa esteja abraçando isso, que a estratégia de RP esteja abraçando o afrofuturismo como tema, que, obviamente, o teu festival traga atrações ou atividades que permeiem esse tema e que as suas redes sociais também falem disso e que também consigam reunir todas essas referências e esse contexto que você está propondo. O que é o principal aqui quando a gente está falando de redes sociais? As redes sociais hoje elas são uma forma muito direta que a gente tem de comunicação. Por mais que você já tenha artifícios muito, muito bem desenhados de anúncios e forma de chegar em um público muito diferente, em geral, quem se conecta com a sua rede tem muito interesse no que você tem a dizer. Pode ser que ela tenha um interesse só na sua programação? Pode, mas se você conseguir transformar esse interesse que chega só na sua programação no interesse pelo que você tem para propor durante o ano inteiro, a coisa se torna muito mais interessante. Então, as suas redes sociais vão ser essa forma de você se conectar e de você criar um laço entre a tua proposta, o teu evento e o público.
tá? Primeira coisa, deixa a persona falar. A gente está falando de persona há um tempo já, aqui nesse nosso bate-papo, e é essencial que essa persona, de fato, consiga se expressar. Por quê? Porque essa persona é a personificação do seu contexto, do seu conceito e do seu tema. Então, se eu criei lá atrás toda uma estratégia de marca, de briefing e de imprensa, onde você tem a coisa muito bem desenhada e você tem uma identidade visual que às vezes tem até mesmo personagens, você pode muito bem trazer um desses personagens para como a Magalu fez para ser a tua persona, ou não, ou você pode só estabelecer uma linguagem e uma característica, pode, enfim, criar uma série de características para que essa pessoa seja compreendida, para que essa persona seja compreendida como pessoa. Então, quando a gente fala do Favela Sounds, por exemplo, a gente está falando de uma figura que pode ser compreendida como homem e mulher, que usa sempre um pronome neutro, que se refere às outras pessoas com pronome neutro, e que é uma pessoa, obviamente, de quebrada. Então, você está falando ali, você tem uma margem pequena de entendimento do que essa pessoa pode ser ou não, porque você também está abrindo ali uma margem para como ela vai ser recebida. Ela pode ser lida como um homem ou como uma mulher, ou como uma pessoa não binária, não tem problema nenhum. E a forma que essa pessoa vai ser lida vai dizer muito também sobre como o público deseja recebê-la, sabe? Então, quando a gente deixa isso em aberto, é proposital. Mas é essencial que ela tenha características que sejam muito firmes. Primeiro, ela é de quebrada, então ela vai usar um linguajar de quebrada. Mas a gente quer falar com o público do Brasil inteiro. Então, as gírias que ela vai usar, essa persona, não vão ser necessariamente só as gírias que são usadas em Brasília. Elas vão ser gírias que são usadas em quebradas do Brasil inteiro. E aí você vai moldando e vai criando. É possível, inclusive, hoje em dia a gente tem na internet disponível alguns modelos de documento que são para a criação dessa persona, tá? Que, enfim, é meio que uma criação de um perfil. Você tem como fazer por ali. Aí, beleza. Voltando para as redes sociais. Essa persona essencial, que ela seja ali a porta-voz. No Favela Sounds, por exemplo, a gente fala sempre em primeira pessoa. É realmente sempre a persona conversando com o público, chamando a galera, convidando, propondo, enfim, estimulando atividades. Além disso, gente, a gente está numa época em que as redes sociais elas estão mudando numa velocidade muito mais rápida de quando elas começaram lá atrás. Então, hoje, o Instagram é uma das plataformas mais usadas no mundo, mas você tem aí um TikTok vindo com muita força e competindo com o Instagram, e o Instagram, que era uma rede de fotos, hoje em dia investindo muito mais em vídeos. Então, vamos pensar em imagens em movimento, tá? O Reels está aí, ele é uma plataforma que entrega o conteúdo de uma forma muito mais orgânica. O TikTok eu nem preciso falar, porque eu acho que ele traz ainda um algoritmo que ele é mais espertinho em muitos sentidos. Então, promover a interação por meio dessas redes é essencial e você só vai conseguir fazer isso por vídeo. Textos curtos são uma ótima pedida. No TikTok você não tem nem espaço de colocar uma legenda enorme. No Instagram você tem, mas a gente está num momento em que as pessoas leem menos. Então, quanto mais informação você conseguir trazer nesse vídeo, numa narração ou, enfim, em imagem em si, melhor. Ao mesmo tempo, textos longos têm o seu lugar em alguns casos, e aí eu acho que quando a gente está falando do meio cultural, a gente tem que entender a nossa responsabilidade de formação de plateia. Favela Sounds, por exemplo, sempre traz muitas atrações, muitos artistas e atividades que as pessoas não esperam ou não conhecem. Então, realmente, e muitas vezes a gente precisa trazer textos mais longos, porque a gente entende a nossa responsabilidade de apresentar para as pessoas algumas temáticas, alguns pontos, ou alguns artistas. E para você fazer aquela pessoa conhecida, óbvio, você pode fazer isso por vídeo também, mostrando o trabalho, trazendo uma entrevista ou coisa assim, mas às vezes é importante que você traga ali um histórico e diga para as pessoas o motivo e a importância dessa sua iniciativa, né? Impulsionamentos nas redes sociais em que o seu público está. Não há fórmulas, há muitos testes, há adaptações, obviamente, e existem alguns caminhos possíveis. A gente já está no momento em que esse estudo de ads, que são esses impulsionamentos, eles já estão mais esmiuçados, ainda que as plataformas estejam o tempo inteiro atualizando. Então, é muito importante que a gente vá criando bases de público dentro dessas plataformas de ads, vá testando, enfim, provocando a plataforma para entender qual é a maneira que ela vai te entregar melhores resultados com o maior custo-benefício.
tá bom? Crie promoções, gere engajamento, convide as pessoas para estarem na sua rede, sabe? Hoje em dia os stories oferecem muitas possibilidades de interação por enquetes, por links, enfim, várias outras formas, né? Esses desafios que você pode lançar, né? Os challenges de dança, enfim, de qualquer outra coisa. É necessário que você crie esse engajamento, porque senão a sua rede vai ficar viciada em impulsionamento e só vai funcionar com base no dinheiro. É muito importante que a gente consiga gerar o engajamento orgânico. Então, sempre pensar muito estrategicamente em horários de publicações, em temas de publicações, tentar sempre trazer pautas quentes, pensar num volume de post que não seja muito maçante para as pessoas que estão assistindo, acompanhando você nas redes, tá? Então, para isso, é muito legal que a gente, às vezes, tenha, às vezes não, sempre tenha um cronograma. Aqui a gente trabalha um cronograma em formato de calendário, por exemplo, que você consegue visualizar uma lógica de comunicação, então é um storytelling ali, né? É uma historinha que está sendo contada dia a dia, post a post, para que as pessoas possam capturar, entender todo o evento, enfim, toda a sua estratégia, e que elas consigam, assim como você, ter um 360 do que elas estão consumindo, do que elas vão consumir. E aí é quando a gente fala aqui de deixar muito evidente ao usuário a trilha de experiência. A partir do momento que você propõe esse storytelling, você está contando para ele tudo, para o usuário, tudo que vai acontecer. Então, se eu tenho o Favela Sounds, eu vou lançar a minha edição, por exemplo, tá, gente? Mostrando a minha identidade visual. Essa identidade visual já vai ser um primeiro impacto, já vai ser um primeiro uau. Favela Sounds esse ano vai tratar de coisas diferentes do que tratou ano passado. Esse ano dá para ver aqui, vejo essa identidade e penso afrofuturismo. Então, beleza, lancei essa identidade, eu não posso lançar ela solta, eu preciso confirmar em algum momento para essas pessoas que o que elas leram, que elas receberam dessa identidade é verdade. Então, por que não um vídeo explicando? Olha, Favela Sounds esse ano vai tratar sobre afrofuturismo, as nossas referências são essas, os nossos contextos são esses. Depois disso, o que eu trago? Bom, eu tenho ali, além da minha missão de mostrar, de tratar desse tema, de debater esse tema, eu tenho ali uma missão muito importante que é encher o meu evento, certo? Estratégia de comunicação para isso. Vou trazer o meu line, boom, line completão para as pessoas já virarem e falarem, nossa, não posso perder. Nisso, seu engajamento vai naturalmente aumentar. Por quê? As pessoas vão começar a compartilhar com seus amigos, com sua família, enfim, todo mundo que quer convidar para estar naquele evento, e nisso seu engajamento vai dar um up. E aí, a partir do momento que você traz uma informação que todo mundo quer compartilhar e que seu engajamento cresce, você pode começar a trazer coisas mais específicas que você quer que as pessoas vejam. Então, esse é o momento de você trazer uma atração que as pessoas não esperavam, mas que você aposta muito. Esse é o momento de você trazer informações que são relevantes para você diante do seu patrocinador, por exemplo. Enfim, criar essa estratégia com base nessa historinha, sempre pensando em picos de engajamento, tá? É muito importante que essa trilha de experiência seja pensada tanto em como a pessoa vai receber, mas também no que você quer que ela receba e que não necessariamente ela receberia. E aí você vai fazendo esses picos de engajamento, trazendo as coisas que vão chamar mais atenção. Então, uma oficina, um debate com alguém muito legal, que está vindo, por exemplo, do exterior e vai gerar um engajamento muito grande. O line-up por horários, que vai te trazer também um engajamento muito forte. Promoções, né? Estou sorteando isso, estou sorteando aquilo. Parcerias são muito legais para a gente estabelecer essas promoções. Então, por que não ter uma parceria com um tatuador, com uma marca de bebida, com qualquer outra coisa que consiga ali te oferecer algum produto para você sortear e para você, enfim, melhorar esse engajamento também. Considere abrir um site. Isso aqui é um ponto, quando a gente fala do meio cultural, é um ponto até delicado. E por que é um ponto delicado? Porque um site é uma coisa custosa, né? Ele, em geral, custa um valor alto, principalmente um bom site que tenha ferramentas ali de interação, mas depende muito do seu objetivo. Se você está fazendo uma ação cultural que você vai realizar uma única vez, então, por exemplo, você não tem um festival que vai ser realizado por muitos anos. Você tem uma peça de teatro que está vindo para Brasília uma única vez e que precisa de uma estratégia de comunicação muito forte, mas que depois que ela vier uma vez, ela provavelmente vai voltar daqui a 3, 4 anos, ou nem vai voltar. Não vale a pena você abrir um site, né? Não faz o menor sentido. É um custo muito alto para você ter um retorno muito baixo. Mas a partir do momento que você tem um festival,
você tem uma possibilidade de, por meio das suas redes e de um site, criar memória. E isso é muito legal. Antigamente a gente tinha documentos, livros, né? Era muito comum que as pessoas as pessoas faziam muitos catálogos para festivais, contando um pouco da sua programação, da sua linha curatorial e tudo mais. E hoje em dia, com a internet tão forte como está, é muito difícil de você querer ter um catálogo de alguma coisa, né? De você guardar aquele documento, aquele livro, que geralmente eram livros enormes. Então, um site é uma ótima estratégia para você guardar esse histórico, sabe? Para você mostrar para o seu público tudo o que foi feito desde a primeira edição. Para uma pessoa, para um jornalista também, que conhece seu festival já na quinta edição, que ele volte lá atrás e ele consiga ver, nossa, lá em 2016, o Favela Sounds já estava promovendo isso, isso e isso, que bacana. Então, você tem essa linha do tempo construída também dentro do seu site, além das suas redes. Mas no site é o espaço que você tem mais possibilidade de textos mais longos, de uma galeria de imagens, de colocar todos os seus vídeos, de reunir toda a documentação e toda a memória do seu evento, do seu festival, tá? E aí a gente traz, a partir disso, um outro ponto que é essencial, que é registre tudo, tá? Não dá para a gente pensar, e aí não interessa se é um festival de continuidade, se não é, se é um evento de um dia, se é um plano anual, que você vai ter atividade o tempo inteiro, é muito importante que você tenha foto e vídeo. Essencial, porque se você tem um festival, as fotos e vídeos desse ano vão ser vão ser ferramentas essenciais para você mostrar para o seu público no ano que vem como foi maneiro, como foi legal, é um atrativo de público já naturalmente, é essencial para você mostrar para um potencial patrocinador como o seu evento foi legal, como ele estava cheio, como ele foi relevante, quem tocou, quem não tocou, enfim, é um material que você pode manter as suas redes vivas, e aí quando a gente está falando de mídias sociais, a gente precisa tocar nesse ponto também, eu vou falar disso já já, mas é muito importante que a gente tenha hoje registro de foto e de vídeo. Se a sua verba, o seu budget for maior, inclusive pensar em transmissões ao vivo, né? A gente já está caminhando aí para esse novo normal, que, enfim, não sou muito a favor dessa expressão, mas eu acho que a gente tem hoje uma possibilidade de fazer o que só grandes eventos faziam. Você só via há 10 anos um Rock in Rio sendo transmitido ao vivo, um Lollapalooza. Você raramente via um festival de médio porte, né, independente fazendo isso. E hoje você tem essas possibilidades muito mais na sua mão. Significa que é barato? Não. Significa que é fácil? Também não. Mas hoje em dia a gente tem ferramentas que nos possibilitam isso de uma forma muito mais tranquila do que era há 10 anos. Tá? Então, muito importante a gente pensar nisso em eventos em formato híbrido, porque isso também vira um gancho de comunicação muito legal e isso vira também uma possibilidade, vira uma estratégia de disseminação do teu festival num âmbito muito maior do que o que você alcançava, para um público muito maior do que você alcançava. Ainda sobre redes sociais, e aí vale muito a pena a gente falar, puxando esse gancho de foto e vídeo, e de memória, que é o site, é muito, muito, muito importante que o seu festival não morra, que o seu evento não morra entre edições, tá? Isso é muito comum. Então, você entra aí nas páginas de alguns dos maiores festivais do circuito independente e muitos deles já não morrem, né, durante esse gap entre um e outro, mas alguns deles ainda morrem. Então, você tem ali, sei lá, vou dar sempre o exemplo do Favela Sounds, que é mais prático. O Favela Sounds aconteceu em agosto do ano passado. Eu não posso deixar ele de agosto do ano passado até, sei lá, agosto desse ano, por exemplo, sem nenhuma publicação, sem nenhum tipo de interação. É muito importante que a gente mantenha essa rede quente. Sim, o seu engajamento vai estar menor, óbvio, porque você não está com uma pauta quente. Aí a gente volta lá na assessoria de imprensa. Você não tem um valor notícia muito alto, a não ser que você vá propondo outras atividades, que também é possível, tá, gente? Isso tudo é estratégia. Também depende muito de recurso, óbvio, mas, enfim, é possível você criar estratégias para manter o seu engajamento alto. Mas o mais importante é que as pessoas entendam que aquilo é um organismo vivo e que, por mais que ele não esteja acontecendo naquele momento, que ele está sempre ali, ele está sempre sendo atualizado, ele está sempre existindo. Você, assim, fortalece esse laço que você criou por meio das suas estratégias de redes sociais. Você fortalece essa imagem de marca que você tem, porque a pessoa às vezes esqueceu que o Favela Sounds aconteceu, mas aí você traz um TBT, por exemplo, da sua edição anterior, e aí a pessoa que estava lá vai falar, nossa, esse dia foi muito legal, eu preciso publicar um TBT,
eu estando no Favela Sounds. E assim você vai o tempo inteiro gerando conteúdo, gerando essa troca e esse fluxo de informações sobre a sua marca nas redes sociais, tá? Então, não deixe a sua marca morrer enquanto não estiver acontecendo o seu festival. E aí a gente passa para o final, assim, temos um plano de comunicação, trabalhamos assessoria de imprensa, trabalhamos uma boa identidade visual, trabalhamos nas redes sociais, trabalhamos outras estratégias offline que também são possíveis, e aí entregamos um evento, foi perfeito, o público que queria deu tudo certo. Acabou? Não acabou. É essencial que a gente pense em avaliação de resultados, tá, gente? Como que a gente faz isso? Existem várias formas. Quando a gente está falando, por exemplo, de assessoria de imprensa, uma forma de avaliar resultados é o clipping. Você vai ali pegar todos os links de tudo que saiu, ver se teve alguma coisa negativa, alguma coisa que não foi tão legal, quantos resultados você teve, numa auditoria de imagem, né? Quantos desses resultados foram positivos e mais do que isso, quais os veículos eu consegui atingir? Eu consegui atingir um veículo que fala diretamente com o meu público? Cara, isso do ponto de vista de marca é essencial. Eu consegui atingir um veículo de massa, tipo, velho, Rede Globo, Jornal Nacional. Isso é essencial para sua marca, sabe? Por quê? Porque várias pessoas que não sabiam que você existiam, com certeza passaram a saber. Nas redes sociais, todos os relatórios daqueles insights que as redes te proporcionam, tá? Quanto o seu engajamento melhorou, quanto o seu alcance melhorou, avaliar também os ads, tá? Quanto o seu custo por clique, quanto você investiu, poderia ter investido menos, poderia ter investido mais, enfim, analisar isso tudo para que isso seja base da sua estratégia da nova edição, do novo ano, do que quer que seja. Outra coisa, lembra que lá atrás, quando a gente estava falando de mailing, a gente falou sobre formulário para entender seu público-alvo? Aqui, esse é o momento, tá? Está acabando o evento, ou às vezes dentro do evento, ou antes do evento, quando você vai oferecer o seu ingresso, ou qualquer coisa, faz um forms, tem um formulário para você entender se a sua proposta está chegando legal no seu público. Roda por e-mail marketing, um formulário de avaliação. O que você achou do Favela Sounds? Como foi para você? O que você esperava mais? O que foi uma surpresa para você, positiva? Né? Valoração de mídia, que eu estava falando agora há pouco. Valoração de mídia, na verdade, é um negócio que está caindo meio em desuso, porque seria você dar um valor para cada uma das matérias publicadas como se elas fossem um espaço pago de publicidade. Tá? Eu hoje acredito muito mais na auditoria de imagem, que é basicamente você entender qual que foi o veículo que te publicou, qual que é a relevância dele para o teu público e se ele falou bem ou mal de você. E aí você consegue ter ali uma noção qualitativa da tua marca. Use os resultados da sua pesquisa como fatores de transformação para suas próximas edições. Era o que eu estava falando também. Então, é essencial que todo o aprendizado, todas as estratégias sejam avaliadas e que essa avaliação de erros e acertos seja base para suas estratégias posteriores, tá? Mantenha o canal de diálogo aberto com o público, volto naquela questão das redes, e aí volto também numa questão de, tipo, a gente pode manter essa rede viva, às vezes, por meio das fotos e dos vídeos, tá? Somente só. Não tem porquê, se vocês não têm um designer disponível, você ficar investindo grana no momento que não está entrando grana. Você pode também ficar mantendo essa rede viva ou esses canais vivos por meio dessas fotos, desses vídeos, ou promovendo pequenas ações, parcerias tal, e divulgando isso para a imprensa em pequenas notas, enfim, manter esses canais todos abertos. Produza conteúdos alinhados aos interesses do público e alimente-os sempre que possível. Voltamos nesse ponto que eu estava falando. E lembre-se de que o seu evento não é um fato isolado e você pode e deve mostrar ao público atividades correlacionadas que lhe despertarão interesse. Por que a gente fala isso? Eu estou falando aqui sempre de publicar as suas fotos, os seus vídeos, né, do seu evento. Mas nada te impede de você, durante o ano, por exemplo, estar trazendo parceiros seus ou eventos que dialogam muito com o que você está fazendo. Ou, sei lá, vamos lá, o Favela Sounds não está acontecendo, mas o Baco do Blues, que tocou nessa edição, lançou um disco. Por que não mostrar para o meu público que eu estou acompanhando o disco, que eu estou ouvindo o disco, que ele lançou? Cara, vocês já ouviram? Vocês já viram como é bom, como tá legal, como mudou, como as referências são outras? Abrir esses canais de diálogo. E aí, se você não tem grana para ficar criando vídeos ou posts, bota a cara, personifica isso também em você, sabe? Quando a gente coloca, às vezes, o nosso rosto
às vezes você vai fugir um pouquinho da sua persona, mas você também está criando um outro tipo de elo com o teu público, porque você está criando uma relação muito mais pessoal. Isso é muito delicado, tem que ser visto de um ponto de vista bastante estratégico, mas se você não tem grana para investir em conteúdos para manter a sua rede viva, é uma possibilidade que pode ser avaliada, tá? Mas, enfim, traga conteúdos correlacionados que tenham a ver, outros festivais parceiros de outras cidades, de outros lugares do mundo, que tenham a ver com o que você está propondo, sabe? Pautas políticas que dialogam com um tema ou com o conceito do teu produto, do teu festival. Vale a pena a gente olhar isso tudo numa visão também 360 para manter sempre o seu público estimulado e vivo dentro da sua rede, manter as suas redes engajadas, para que elas também não dependam tanto de dinheiro, né? Enfim, gente, eu acho que foi isso. Essa avaliação de resultados é basicamente a consolidação do plano de comunicação que foi falado lá atrás. Obviamente que existem várias outras estratégias de comunicação que podem ser aplicadas, tá? Que não são exatamente esses 3 braços que limitam a sua comunicação, que são os únicos que você pode atuar. Não é só a sua identidade visual, assessoria de imprensa e as redes sociais, é uma estratégia com influenciadores, é uma estratégia de mídia offline, de publicidade em si, sabe? Sei lá, se você tem um evento que precisa reunir 100 mil pessoas, vale a pena você pensar em mobiliário urbano, naquelas placas que ficam em paradas de ônibus, em lixeiras, vale a pena você pensar em outdoor, vale a pena você pensar em anúncio de rádio e TV, sabe? Anúncio de TV é muito caro. Já olhou os valores de anúncio de TV privada, de TV canal pago? Tem um valor muito mais acessível, então, às vezes, vale a pena você pegar ali um canal que tem tudo a ver com o que você está propondo e você vai falar com um público-alvo muito mais específico. Isso tudo ainda é um mundo de opções, de atividades e de ferramentas de comunicação que a gente pode utilizar. A gente está falando aqui do que para o meio cultural é hoje o mais comum e é o mais acessível, né, mais executável, mas existem várias possibilidades e a gente está aí sempre à disposição também para trocar ideia. A gente espera que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado de todas essas ferramentas aproveitadas, que esse apanhado de informações aqui seja útil na vida de todo mundo e que a gente também entenda uma coisa muito importante. Isso aqui a gente tem como ideia passar um pouquinho do nosso conhecimento de como comunicar um evento, mas é muito importante que os responsáveis por eventos e por festivais e por, enfim, outras iniciativas entendam como é essencial a gente ter bons profissionais por perto, tá? Porque muitas dessas estratégias a gente consegue executar sozinho, mas primeiro que é muito, muito difícil você dar conta de tudo de uma forma para entregar com uma qualidade perfeita, que eu tenho certeza que todo mundo quer, mas é muito importante que a gente valorize também esses profissionais da comunicação e que entenda como é relevante, como é essencial esses serviços, como são essenciais esses serviços, né? Enfim, desejo eventos de muito sucesso para todos, para todas e para todes, e obrigada, tamo junto, valeu!